Preparem-se para uma batalha épica que deixará você na ponta da cadeia. Hoje mergulharemos em uma partida monumental em que o lendário Magnus Carlsen, o Mozart do xadrez, revela suas habilidades excepcionais contra o astuto e experiente Boris Gelfand. Imagine um cenário onde duas mentes brilhantes se enfrentam, cada movimento uma dança cuidadosa de estratégia e inteligência. Carlsen, conhecido por sua capacidade quase sobrenatural de prever jogadas, enfrenta Boris Gelfand, um adversário que não cede facilmente. Neste vídeo vocês verão como a juventude e inovação de Magnus Carlsen prevaleceram sobre a experiência e a tradição de Boris Gelfand. O Gambito Benko é uma abertura famosa por suas linhas agressivas e complexas, sendo assim uma ferramenta perfeita para Magnus mostrar por que ele é o rei indiscutível do xadrez moderno. Não perca a oportunidade de elevar suas habilidades no xadrez. Inscreva-se no canal, ative as notificações e embarque conosco nesta jornada de aprendizado sobre o fascinante Gambito Benko. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo por uma única finalidade, né? Ele não pertence à nossa playlist, né? Aqui a gente não vai ver muitas questões estratégicas, né? Táticas, aqueles temas táticos recorrentes. Essa partida de hoje eu trouxe aqui para vocês para tirar da cabeça daqueles jogadores que acham que o Gambito Benko não é uma boa defesa, né? E eles seguem o seguinte argumento: os jogadores de elite não jogam o Gambito Benko. Isso não é verdade. Aqui eu trouxe uma partida entre Magnus Carlsen e Boris Gelfand, dois jogadores que já foram campeões mundiais. E eu posso citar vários outros exemplos de jogadores de elite que jogaram Gambito Benko com resultados satisfatórios, como o Kasparov, o Topalov, o Boris Spassky. Inclusive tem uma partida onde Boris Spassky vence o Kasparov no Gambito Benko, né? Mostrando assim a força desse poderoso contra-ataque. Mas vamos à partida de hoje, né? Que é o que interessa. Boris Gelfand joga o seu tradicional peão D4, né? Que é considerado um movimento muito sólido. Magnus Carlsen joga o cavalo F6, né? É um movimento bem tradicional. E os movimentos seguem conforme recomendam os manuais. Aqui o Magnus Carlsen sacrifica o peão, que dá início ao Gambito Benko. O Boris aceita o desafio. O Magnus oferece outro peão que também é tomado. E aqui entra na luta em que existe um desequilíbrio material, típico do Gambito Benko. Magnus Carlsen entra nas linhas principais. São feitos lances naturais de desenvolvimento, né? Aqui, o Magnus Carlsen joga uma pequena isca para o Boris Gelfand. Quem é acostumado a jogar Ilha de Rei sabe que é possível fazer o roque sem jogar o D6, né? Evitando assim com que as brancas joguem o E5. Mas essa posição aqui é um pouco diferente, né? E o Boris Gelfand prefere seguir o rotineiro desenvolvimento, o cavalo F3. Muita gente pode se perguntar por que o Boris não jogou E5, ganhando espaço. Aqui seria respondido com o cavalo E8, né? E a dificuldade para se manter esse peão em E5 ela é muito grande. O Boris preferiu evitar isso. Por exemplo, F4 para manter o peão, D6 começa a minar o centro, o cavalo F3 para manter e bispo G4. Com alguns lances a mais, esse peão de E5 termina caindo. Caso contrário, né, uma opção para ele não cair seria tomar o peão em D6. Só que aí as Peter desenvolveria mais uma peça, o que com certeza não estava nos planos do Boris Gelfand. Sendo assim, ele optou pela linha tradicional, cavalo F3, desenvolvendo mais uma peça. O Magnus joga o habitual, dama E5, né, com ameaças táticas, tomar o peão de E4. E o Boris responde com o bispo D3, que é considerado uma imprecisão. E aqui aparece a primeira bomba, que é cavalo toma D5. Note uma característica bem marcante do Gambito Benko.
esses erros táticos que acontecem, né? A gente viu em partidas anteriores alguns temas táticos recorrentes, né, com sacrifícios. E aqui ocorre mais um sacrifício temporário. Só que estamos diante de dois jogadores de elite, né? Boris Gelfand já disputou o título mundial contra o Anand. E mesmo assim ele caiu em um golpinho, né? O que eu quero dizer com isso é que frequentemente isso vai acontecer na partida de vocês também, né? Se um jogador que já disputou título mundial comete esses pequenos equívocos aqui, os jogadores medianos também cometerão erros, né? O Gambito Benko ele é conhecido por essa dificuldade que as brancas têm para desenvolver as peças, mantendo esse peão a mais. Aqui o Boris tomou, o Calça tomou o cavalo, o cheque, recapturou. E aqui o Boris se vê diante de um grande dilema. Se joga bispo D2, cai o bispo de D3. E o Magnus Carlsen consegue uma posição bem vantajosa, onde ele vai ter um peão a mais, pois o peão de A6 cairá brevemente. Ou então ele joga essa segunda opção, sacrificando assim uma qualidade por uma atividade de peças, que vocês verão mais adiante. O Carlsen aceita o desafio, toma a torre. Boris roca. E o Carlsen agora começa a retomar os peões. Primeiro essa retomada de bispo. O Boris Gelfand ataca a dama do Carlsen. O Carlsen toma o peão. E agora o Boris ataca a dama. Esse é outro momento importante da partida, porque o Gambito Benko ele tem esse desbalanceamento de material. E geralmente o preto ele está correndo atrás dessa igualdade, né? Pois a partida geralmente fica em um desequilíbrio, onde as pretas têm um déficit de material, porém tem uma atividade que compensa um pouco isso, né? Nesse caso aqui, tem um desbalanceamento, mas as pretas é que têm a vantagem material. Porém, a característica da posição ela não muda. Só muda do ponto de vista dos jogadores. Aqui, as brancas estão tentando compensar essa diferença de material. Porém, assim como na outra situação, onde as pretas estão lutando para reequilibrar o material, aqui você tem que ser preciso, pois um simples lance pode fazer com que a sua vantagem evapore imediatamente. Magnus Carlsen jogou dama B3, né? Que é o melhor lance da posição. Porém, um outro jogador poderia tomar o peão de D5, que já muda drasticamente a luta da partida. Pois o Boris teria esse recurso, né? Dama C3 ameaçando checkmate. E o Carlsen só teria duas respostas. Uma seria F6, quando o Boris sacrificaria a torre, seguida de bispo C4, ganhando a dama. E a outra resposta seria E5, que o Boris também tomaria de cavalo. E aqui não é qualquer lance que mantenha o equilíbrio da partida. Por exemplo, um lance que parece muito interessante, bispo B7 ameaçando checkmate, perde imediatamente com o brilhante cavalo C6, ameaçando checkmate em G7. E caso as pretas defendam com F6, por exemplo, teria cavalo E7 dando um duplo na dama. Então a posição não é simples, como parece. Porém, quem está jogando aqui é Magnus Carlsen, né? Então ele acerta o movimento correto, que é a dama B3. O Boris retira o bispo que estava sendo ameaçado. Porém, o Carlsen segue o desenvolvimento normal. O Boris joga o
torre B1, que é um lance ruim. O Carlsen joga um F6 para prevenir qualquer ameaça. E o Boris comete esse equívoco que é praticamente decisivo na partida. Aqui o Carlsen joga dama C4, intermediáriozinho, ameaçando o bispo, que está indefeso, e agora o Boris se encontra com duas peças ameaçadas. Ele retorna o bispo na grande diagonal, onde existem algumas ameaças táticas, e a peça cai como um principiante. O Carlsen oferece a troca das damas, é inevitável. O jogo é simplificado um pouco mais. E aqui o Carlsen faz uma manobra bem típica de quem tem uma vantagem material grandiosa, né? Isso aqui é uma maneira prática de converter uma vantagem material. Você devolve um pouco de material para reduzir ao máximo as chances do adversário. A partida ainda seguiu por mais de 2 movimentos e o Boris Gelfand abandonou. Nessa partida de hoje, a gente viu que o Gambito Benko ele pode ser usado em qualquer nível de jogo, né? Aqui foi usado entre jogadores de elite. E a ideia dessa partida era exatamente essa, mostrar para vocês que é possível usar o Gambito Benko com resultados satisfatórios. Eu agradeço a participação de todos e peço que vocês se inscrevam no canal, isso é importante para manter o canal vivo, certo? Deixem o seu like se gostaram do vídeo. E a tendência é a gente trazer vídeos melhores a cada nova edição. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.